9 horas e 49 minutos, de volta aqui com o CBN Campinas. A gente trazia informações aí do trânsito. No início dessa semana, a gente comentava sobre os dados da INDEC a respeito de acidentes nas ruas, avenidas aqui de Campinas. Também tivemos acesso aos dados do Infociga, demonstrando as mortes de pedestres que triplicaram entre os acidentes de trânsito com óbitos registrados aqui na região de Campinas. Foram 13 ocorrências só em janeiro deste ano. No ano passado tinham sido 4 nesse mesmo período. Então a gente considera aí uma alta, né, expressiva de 225%. Esses dados do Infociga consideram as ocorrências tanto dentro da cidade quanto também nas rodovias que cortam as cidades aqui da nossa região. E para a gente debater um pouco mais, né, sobre os cuidados no trânsito, a segurança viária e a importância da responsabilidade de cada um para esse trânsito seguro. A gente volta a conversar com Paulo Guimarães, que é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, que sempre nos ajuda a ampliar um pouquinho mais as discussões, a necessidade de pontuar esses indicadores também, embora não mude tanto em relação ao perfil dos acidentados. Né, Paulo? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, o pessoal do estúdio, aos nossos ouvintes. É um prazer falar com vocês de novo. E realmente, a gente tem vivido uma repetição, né, dos quadros de mortalidade, enfim, dessas ocorrências, sinistralidade de trânsito, e com um elemento, acho que adicional de preocupação, Sandra. A gente tem visto essas ocorrências aumentarem, esses números de vítimas aumentarem. E aí eu estava pensando aqui um pouquinho antes de entrar, de como é que a gente poderia abordar esse assunto de uma forma também que a gente causasse uma reflexão para quem está escutando a gente. E aí eu estava acompanhando a indignação, né, do Carlão aí com o episódio que aconteceu de racismo no futebol ontem, e acho que a gente podia usar esse gancho para fazer uma reflexão sobre a violência no trânsito também, porque tanto no episódio, né, que causou essa indignação aí de todos nós ontem, quanto no trânsito, o que está por trás, né, e foi citado aí na fala do Carlão, são duas coisas muito importantes que precisam ser trabalhadas. A questão da intolerância, então você vê isso acontecendo nos estádios de futebol, você vê isso acontecendo nos ambientes de discussão política, e você vê a intolerância acontecendo também nas situações de trânsito, e a impunidade. A gente está vendo também muita impunidade, e essa impunidade, apesar da gente ter uma legislação de trânsito que é rigorosa, é uma das melhores legislações de trânsito do mundo inteiro, né? A gente teve agora recentemente uma conferência global, a 4ª conferência global que tratou do assunto da segurança viária, e a gente vê que o Brasil está bem posicionado do ponto de vista de legislação. Mas quando se fala de penalização, aí a gente está com muita dificuldade. E isso gera na sociedade um sentimento de que, olha, eu não preciso trabalhar essa minha intolerância, eu não preciso modificar os meus comportamentos porque eu não tenho consequência com relação a isso. Então, acho que esse é um ponto central das nossas discussões. Eu também penso, Paulo, a questão de se colocar mesmo, né, no lugar do outro, porque no trânsito, ainda mais no trânsito, parece que cada um pensa em si ali e nos próprios interesses, né, sem se preocupar com a consequência para o outro. Na verdade, quer passar, às vezes, até por cima, literalmente, né, do outro, diante aí dos seus compromissos, da sua pressa. Enfim, existe essa intolerância mesmo, né? E que isso gera um impacto, como a gente está trazendo em dados, né? 38 mortes em acidentes de trânsito no primeiro mês do ano aqui na nossa região. 52% acima até do que foi registrado no ano passado, considerando, né, as cidades aqui da nossa região. E a gente percebe também o perfil, né, dos acidentados, muitas vezes o pedestre, mas também o ciclista, né, que fica ali também na manobra, nos corredores do trânsito, né, entre veículos, e o excesso de velocidade, né, é a corrida buscando tempo e a falta de paciência. Enfim, são acho que vários critérios, né, Paulo, para a gente considerar e refletir, ainda mais para esse público que é ouvinte aqui da CBN. Exatamente, e o mundo está empurrando a gente para esse lado. Eu acho que a gente precisa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, tentar frear isso.
E isso, a gente está falando de trânsito, de agressividade, mas a nossa vida ela tem sido mais corrida. A tecnologia, a quantidade de informações, tanto que o ano passado a Organização Mundial de Saúde soltou uma informação, um relatório, em que o Brasil tem o maior número de ansiosos do mundo inteiro. E isso traz reflexos para a nossa vida, traz reflexos para o trânsito. Tanto que uma abordagem que a gente vai fazer agora para o Maio Amarelo desse ano, né, o Maio Amarelo 2025, é justamente esse acalmamento da vida. O tema principal hoje das campanhas educativas para esse ano é o Desacelere, seu bem maior é a vida, e a gente vai usar esse tema para poder causar essa reflexão também na vida das pessoas. A ansiedade do nosso dia a dia, a ansiedade do nosso trabalho, das nossas atividades, das nossas preocupações, tem se refletido no trânsito. E aquele sentimento individualista, a gente vê muito presente quando a gente vê comportamentos inseguros no trânsito. O que é isso? É a pessoa achar que ela pode exceder o limite de velocidade, por exemplo, porque ela está atrasada, sem se preocupar com tudo o que está acontecendo ao redor dela. Então, essa é a proposta que a gente está trazendo para discussão esse ano no Movimento Maio Amarelo, falando muito sobre esse acalmamento da vida, logicamente trazendo também o fator velocidade como fator principal de risco para o trânsito. E uma notícia boa, Sandra, a gente, com todo esse esforço que a gente fez e que a gente já está há 12 anos trabalhando no Movimento Maio Amarelo, agora, na semana retrasada, a gente participou de uma conferência global de segurança viária, com cerca aí de ministros de mais de 100 países participando, e o Movimento Maio Amarelo, com a campanha de 2024, ganhou o grande prêmio, a gente chama de o Oscar da segurança viária, com a melhor campanha de trânsito do mundo inteiro, porque está causando essa reflexão nas pessoas, e mais do que isso, a gente consegue, com o Movimento Maio Amarelo, trazer a sociedade civil e a iniciativa privada para debater esse assunto. Eu acho que é muito importante a gente colocar esse assunto ali na nossa mesa de jantar, na nossa roda de amigos, porque só assim a gente vai conseguir expandir essa consciência de que o assunto é grave, o tema é muito problemático. A gente fechou a última estatística oficial com cerca de 35 mil mortes no trânsito por ano aqui no Brasil. Então, a gente precisa levar essa discussão para a sociedade, e vocês, da mídia, dos meios de comunicação, têm um papel muito importante nessa função, de levar a informação e de sensibilizar essas pessoas. E trabalhar também com a legislação, para que ela seja realmente aplicada e que haja um receio, diante desse comportamento, principalmente quando é agressivo no trânsito, Paulo? Você citou, Sandra, a questão da velocidade, e hoje a nossa maior preocupação, quando a gente fala de fator de risco e de usuários vulneráveis, a gente tem a nossa maior preocupação com relação ao excesso de velocidade e hoje as vítimas motociclistas, que são o principal grupo de vítimas. O que aconteceu em 2020? É importante a gente resgatar essa história. Em 2020, houve um movimento do governo federal, que é o líder das políticas públicas de trânsito do país, fazendo, por exemplo, o desligamento dos radares nas rodovias federais. Isso foi um tempo sem fiscalização eletrônica. Houve uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que dificultou a fiscalização de velocidade nas áreas urbanas, ou, por exemplo, em frente a escolas. A gente tem muita essa situação no Nordeste, em estradas, rodovias que cruzam cidades, que você tem escolas próximas. Essa nova legislação dificultou a questão da fiscalização de velocidade, a própria alteração do Código de Trânsito, tornando o código mais permissivo, ampliando a quantidade de pontos da carteira de habilitação. Tudo isso que aconteceu há 4, 5 anos atrás está trazendo esses grandes reflexos agora. Então, uma das nossas ações de advocacy, que é um dos eixos de trabalho do Observatório, que é trabalhar nas políticas públicas e na modificação da legislação, é o nosso empenho para rever toda a legislação de fiscalização de velocidade. A gente tem um projeto de lei em andamento, uma proposta nossa, junto com outras entidades da sociedade civil, que está tramitando no Congresso Nacional e que visa alterar o Código de Trânsito em 2 elementos principais. Primeiro, reduzir a velocidade referencial nas áreas urbanas de 60 para 50 km por hora. Isso para o motorista quase que é imperceptível, mas para o pedestre, e aí o relatório e a matéria, os números, que foram apresentados agora do início do ano, o pedestre foi a principal vítima, a vítima com maior crescimento nas estatísticas. Então, essa modificação da área urbana é muito importante para a preservação da vida dos pedestres. E a outra modificação
é que a gente possa fiscalizar a velocidade em rodovias por velocidade média por trecho. A tecnologia está aí, já permite que a gente faça isso, mas existe uma discussão legal sobre a validade desse tipo de fiscalização. Então, são duas ações que a gente tem incentivado bastante o avanço dessa modificação de legislação, que a gente tem certeza que vai contribuir bastante com a segurança no trânsito. Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, obrigada por trazer também mais reflexão para os nossos ouvintes e para todos, né, que utilizam o trânsito e buscam por mais segurança, com certeza. Obrigada. Obrigado. Bom final de semana a todos aí. Contem sempre com a gente. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima, Paulo. 9h59. CBN, a rádio que toca notícia.